novo ciclo da história da humanidade se iniciou com o advento da trajetória de Jesus Cristo sobre a terra. Cristo foi crucificado aos 33 anos na colina de Gólgota, nos arredores da cidade de Jerusalém, sob domínio romano. No entanto, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, quando reuniu seus discípulos e lançou as bases da igreja. Nos séculos seguintes, o cristianismo se disseminou por toda a Europa, sob pesadas perseguições, torturas e mortes impostas pelo Império Romano. Para não serem capturados, os primeiros cristãos se reuniam em catacumbas, que serviram também como locais de sepultamento. Nos primeiros 3 séculos após a passagem de Messias pela terra, o cristianismo se espalhou sob o comando do discípulo Pedro, o primeiro Papa, nomeado pelo próprio Cristo. Ele foi sucedido por São Lino, de Toscana, na Itália, que exerceu o papado nos anos 67 e 76 do primeiro século. Até os dias atuais, a Igreja Católica teve 266 papas. A cidade do Vaticano, também denominada de Estado da Cidade do Vaticano, é o núcleo central da Igreja Católica no mundo e é considerado também o menor país do globo. Está localizada em outro país, a Itália, em Roma. Perfaz somente 44 quilômetros quadrados e tem uma população de apenas 1.000 pessoas e abriga as mais famosas igrejas e museus do mundo. Uma das maiores igrejas do planeta, a Basílica de São Pedro, e a mundialmente famosa Capela Sistina, são uma das maravilhas que estão localizadas dentro do Vaticano. São maravilhas que atraem milhões de turistas anualmente e também levou séculos para serem construídas. Esta, entretanto, não foi a primeira igreja do mundo. Segundo conta a história, a primeira igreja era uma caverna instalada em Antioquia pelos apóstolos Pedro e Paulo. Isto aconteceu nos anos 40 depois de Cristo, quando Pedro e Paulo fizeram suas viagens missionárias pela Europa antes de seguirem para Roma. Hoje são milhares de igrejas e catedrais pelo mundo, na maioria seguindo o estilo gótico, implantado na Europa durante a Idade Média. Mas existem os visionários, as pessoas bem à frente do seu tempo, que rompem com os padrões pré-estabelecidos. E um exemplo está bem perto de nós, numa história que aconteceu há mais de 60 anos. Na década de 1920, uma grande corrente migratória se formou no sul do Brasil. Milhares de agricultores, na maioria famílias de imigrantes italianos e alemães, resolveram sair em busca de novos horizontes, na esperança de uma vida melhor. Uma parte das famílias migraram para a região extremo-oeste de Santa Catarina, onde a empresa colonizadora Bart e Benetti oferecia terras férteis a baixo preço. Com a chegada das primeiras famílias, formou-se a Vila Oeste, cujos pioneiros se dedicaram à exploração da madeira, com a construção das primeiras casas, serrarias e comércios. Em Sananduva, município de Lagoa Vermelha, mas eu vim para cá com 9 anos,
em 1950. Eu tenho 82 anos. E não tinha 18 casas só aqui na cidade quando eu vim. Tinha bastante colonos, né? Mas cidade não tinha, era mato e tinha já a paróquia do Padre Aurélio. Sua família trabalhava com o que? Eram agricultores? Tudo na roça. Na roça. Tudo na de agricultura. Plantavam de tudo, milho. Sei. Mas quando viemos para cá era tudo mato. E daí eu tinha 6 irmãos. Foram tudo estudar freira para não trabalhar na roça, de tanto mato que tinha. No início de 1940, foi construída também a primeira capela, uma modesta construção em madeira de pequenas dimensões. Os serviços religiosos eram prestados pelos padres jesuítas de Itapiranga, pois não havia em Vila Oeste nenhuma autoridade religiosa. A situação persistiu até 1944, quando a colonizadora Bart Benetti intercedeu junto à prelazia de Palmas, no Paraná, para a designação de um padre para a Vila Oeste. No dia 15 de fevereiro de 1944, chegava à pequena Vila Oeste um homem que mudaria os rumos históricos da pequena localidade e da própria região. Era ele o padre Aurélio Canzi, com apenas 30 anos de idade e recém-nomeado pároco da pequena Vila Oeste. Havia aqui apenas 17 famílias, cerca de 85 pessoas. E o padre Aurélio veio para cá antes de ter a paróquia, porque as firmas colonizadoras não achavam de vender as terras. Daí se reuniram e foram em Palmas, na Catedral de Palmas, pedir para o bispo ver se ele podia mandar um padre aqui para a Vila Oeste, a pequena vila, nem tinha vila ainda, para poder vender as terras. E daí eles foram em 6, num jipe, e o bispo disse assim: olha, se esse aqui quer ir para lá, ele pode ir até onde com vocês. E o padre disse assim: mas eu vou mesmo, viu? E daí ele arrumou a sacola dele e veio com o jipe para cá. E daí ele ficou 3 meses na casa do Procópio Rodrigues da Silva, até que as firmas colonizadoras faziam a igrejinha e a casa paroquial e a cozinha. Nos quase 40 anos que ficou em São Miguel do Oeste, Padre Aurélio foi muito mais que um sacerdote. Foi também conselheiro, professor, médico, educador, delegado de polícia, político e esportista. Atendia também uma imensa região, onde viu nascer cidades. Dias seguintes que nós chegamos de mudança, o padre Aurélio veio lá em casa visitar nós. E daí eu conheci daquela vez em diante. O padre Aurélio foi um herói aqui para a região, viu? Que ele ia até Capanema a cavalo rezar a missa, viu? E os doentes embaixo da igreja pequena lá, aqueles que estavam ali porque não tinha médico ainda. E ele curava com chá e essas coisas, ele curava os padres, os que ficavam doentes. O padre Aurélio era um médico, entre aspas. Ele fazia uma peregrinação muito grande e se estendeu aí além fronteiras da Vila Oeste, que ainda pertencia a Mondaí e nem era distrito. Aquela época que veio a se consolidar em 21 de dezembro de 1949, quando fundaram aí a Sociedade Amigos de Vila Oeste, a SAV, da qual ele foi secretário, e ele era, como foi frisado aqui pelos colegas, também uma liderança política muito forte, tanto é que foi vereador pelo nosso município. Nós tivemos aí nessa figura marcante e que mais tarde veio a liderar um grande projeto
que foi a nossa igreja matriz. Na parte religiosa, participou ativamente na construção de 5 igrejas em São Miguel do Oeste, Bandeirante, Guaraciaba e São José do Cedro, além da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em São Miguel do Oeste. Além das igrejas, Padre Aurélio Canzi teve participação direta na construção das escolas La Salle Peperi, Jesus Maria José, do Hospital Cristo Redentor, atual creche Ciranda da Alegria, do Estádio Municipal do Guarani, que leva seu nome. Foi vereador e teve também envolvimento no processo de emancipação de São Miguel do Oeste. Já em 1950, Padre Aurélio sentia a necessidade da construção de uma nova igreja, que desse mais conforto e comodidade à comunidade católica da cidade. Ele tinha à sua disposição muitos metros quadrados de área, só que o seu sonho era visionário, era futurista e rompia com todos os padrões pré-estabelecidos para a época. O sonho foi acalentado por cerca de 16 anos. Só em 1966, a construção da nova igreja foi iniciada, após a aprovação do projeto em 1965 pela Diocese. O custo, entretanto, era astronômico. O valor foi orçado em 200 bilhões de cruzeiros, o que significaria hoje cerca de 700 milhões de reais. Mesmo com este custo, o projeto foi aprovado. Entretanto, por questões de economia, foi retirado do projeto original uma torre gigante, com um relógio no centro e uma grande cruz no topo. No desenho original também, o altar seria no centro da igreja. Em volta, ficariam 2.400 lugares para os fiéis. Isso seria o lógico, tendo em vista o formato da construção, com 4 grandes arcos formando uma cruz grega. O altar também resolvia a questão acústica. Por imposição da cúpula da igreja, na época, o altar, entretanto, foi colocado no lugar tradicional de outras igrejas. O padre Aurélio Canzi queria construir a nova igreja em apenas 2 anos, mas as obras demoraram 12 anos, sendo finalizadas apenas em 1978. Entretanto, ele praticamente não participou mais das atividades de construção da nova igreja. A descaracterização do projeto original desagradou o padre Aurélio e outro sacerdote, o padre Danilo Link, ficou responsável pela obra. A finalização e inauguração da igreja, no dia 24 de setembro de 1978, foi coordenada já pelo padre Alpídio Magrin. O padre Aurélio era um homem que estava à frente do seu tempo. Isso nós podemos ter a convicção hoje. Isso basta olharmos para a igreja matriz aqui em São Miguel do Oeste. Projeto arquitetônico do engenheiro de Curitiba, foi idealizado à frente do seu tempo. Uma obra grandiosa, não para a região, para São Miguel do Oeste e região, mas para o estado de Santa Catarina, uma igreja com mais de 1000 lugares. Nos anos 60, nós, como estudantes do Colégio Jesus Maria José, um dos temas de casa era desenhar
a igreja. Mas nós a desenhávamos, Alfredo, do projeto original, com a torre, com a rampa leste e oeste, e que foram abortadas essas duas últimas rampas para construir aquele pavilhão de festas na esquina, porque isso não existia no projeto original. E a torre, que tinha praticamente o dobro da altura da igreja atual, que deve ter 26 metros no centro da igreja, as suas confluências de parábola, são duas parábolas, foi também alterado o altar, que o altar seria central como Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. E outro aspecto também que não se consolidou em função de abortar a construção da torre, foi o conjunto de sinos, seriam 6 sinos que tocariam em horário específico a oração de Ave Maria. Então esse podemos considerar um homem à frente do seu tempo. E lamentavelmente a história um dia vai responder por que ele não pôde fazer a missa inaugural. Quando a gente fala de Padre Aurélio, a gente fica sensibilizado pelo que ele representou, pelo relacionamento que ele tinha com a minha família. Primeiramente porque minha mãe sempre acompanhava ele e ele pedia para minha mãe ir junto atender a doentes, enfermos de forma geral, ou qualquer situação que precisasse. Além do que, o fato dele ter uma amizade muito grande com a minha família, na churrascaria Urca, ele vinha seguidamente, que ele gostava muito do dominó. E nós jogávamos dominó. Eu joguei dominó com o Padre Aurélio, me lembro disso, e a gente fica muito feliz por isso. O desgosto do Padre Aurélio com a cúpula da igreja o fez jurar não entrar no novo templo para qualquer celebração. Ele se afastou das atividades da paróquia, mas não do seu ministério. Com a ajuda da comunidade, ele construiu a Capela São Cristóvão, no bairro São Gotardo, onde rezava a missa e atendia a comunidade. Também se dedicava aos trabalhos na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, a qual também construiu. Em 1976, com apenas 61 anos, se manifestaram com força os sintomas do mal de Alzheimer e lentamente ficou impedido para o ministério. Padre Aurélio Canzi faleceu em 7 de junho de 1990, às 6 horas da manhã, aos 75 anos. Seu jazigo está na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, onde muitos fiéis fazem suas orações e pedidos junto ao túmulo. O projeto do novo templo, segundo conta a história, foi desenhado por um arquiteto italiano, residente em Curitiba, mas seu nome é desconhecido. Outra versão dá conta que o desenho foi feito por um italiano, mas como não era engenheiro, o projeto teve que ser assinado por um arquiteto de Curitiba. Todo o cálculo estrutural da igreja matriz foi feito pelo famoso engenheiro catarinense Beneverito da Cunha, nascido em Florianópolis em 1916. Faleceu aos 100 anos em 2016. Ele tem seu nome ligado a centenas de obras de engenharia em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mas ao falarmos da igreja, a gente fica tão feliz porque falar do monumento ou da monumentalidade que é a igreja, ela se distancia ou se diferencia muito do que se fazia até então na época. Porque se você for ver o resgate histórico, né, de pegar situações convencionais da época renascentista, da época barroca, não, aquilo ali é muito mais no estilo que vem de encontro ao que se faz atualmente.
um estilo mais minimalista, ou mais que impressione muito pela monumentalidade, eu falaria. Porque você imagina só São Miguel do Oeste, uma cidade relativamente pequena, ou vamos dizer pequena para a época, e ter uma igreja daquele nível. É só você sendo muito futurista e você imaginar, né, que você seria uma catedral, que você gostaria muito de imaginar a cidade crescendo, é que vem de encontro a você ter uma igreja desse porte, porque ela realmente é muito rebuscada, é muito, né, muito grande. Então ela impressiona por isso. E ela impressiona muito mais também pelo sistema construtivo dela, porque você fica imaginando... Eu circulei dentro dela quando tinha uns andaimes de eucalipto, que um dia caíram, inclusive. Eu circulei por dentro dela, né? Isso é uma lembrança muito agradável que eu tenho, porque eram tantas madeiras. Você imagina um eucalipto, na época era muito cerrado, a cada 60, 80 centímetros, e até aquela altura toda, uma coisa assim impressionante. E o volume de concreto, que tu imaginar que na época não existia concreteiras, né? Tudo no serviço manual. Aí você imagina aquele projeto se transformar em realidade. É um sonho que eu acredito que deva ter sensibilizado não só ao Padre Aurélio, mas a toda a comunidade. O Padre Aurélio ele foi para a Itália visitar o Papa lá, e daí então ele viu lá uma igreja mais bonita, recém-feita também, e ele foi lá e pediu uma cópia da planta da igreja, daquela igreja. Daí ele trouxe para cá, e em pouco tempo foi começada a igreja. Sim. E daí ele mandou vir uma empresa de São Paulo para construir a igreja. Construção. O que o senhor fazia? Nós morávamos na colônia. E daí então vinha um caminhão pegar os colonos, 6 comunidades, um caminhão, e outro caminhão e outras 3 comunidades. E daí nós vinha aqui e para fazer os alicerces, os 4 alicerces da igreja, que ela tem só 4 alicerces. E daí então nós trabalhava de picareta e pá, e uns quantos puxava a terra para cima com a soga, né? Os baldes, as latas. E 2 pilares deu 14 metros de fundura, de 4x4, tudo picareta. E daí então outros 2 eram 13 metros. Mas nós estávamos numa turma, nós estávamos sempre 10, 12 em cada buraco, para poder render, né? E rendeu ligeiro para fazer esses 4 pilares. E daí as firmas colonizadoras fizeram os furos na laje, fizeram os furos grossos e para botar os ferros grossos, para depois vir até fora da igreja, tudo aquele ferro grosso. E para fazer o concreto daqueles 4 pilares de 4x4, 14 metros de fundura, veio os caminhões de Chapecó com o concreto, com pedras também, pedra meia grossa, junto, e vinha os caminhões de lá para largar direto dentro dos buracos, os caminhões. Quando eram os colonos para fazer os buracos, mais ou menos eram umas 80 pessoas. Todo mundo trabalhava de graça. O arquiteto, a questão do altar no centro da igreja, tu acha que isso aí resolveria um problema grande hoje da igreja, que é a questão da acústica? Você acha que isso... Eu acho que nós deveríamos repensar a questão acústica. A questão acústica, existem maneiras de resolver ou minimizar a situação acústica. Eu digo isso porque quando a gente fez o Centro Cultural da UNOESC, a gente também chamou especialistas que só trabalham nisso. E não é mais o sistema convencional de caixinhas de som como a gente tem. Você tem equipamentos muito diferenciados que têm se utilizado com eficiência. Acho que a gente poderia até voltar nesse tema para pensar nisso. A ideia do altar central é uma ideia maravilhosa. Eu acho que se pudéssemos
fazer É possível hoje fazer ainda isso? eu acho que depende de um estudo. Eu não gostaria de me adiantar antes de fazer um estudo detalhado de viabilidade, porque tudo que você pensa e faz tem um custo e tem uma viabilidade técnica. Então, me parece que valeria a pena reestudar. Agora, quando a gente olha o projeto e vê que ele foi imaginado e idealizado como altar central, eu acho que valeria a pena, pelo menos, fazer uma análise de tudo disso. E uma das coisas que me deixou entristecido foi a retirada dos lustres que tinham ali, não sei se você lembra. Aqueles lustres eram maravilhosos, a iluminação era inadequada porque na época não tinha o que a gente tem hoje de iluminação. Mas se mantivéssemos os lustres que ali tinham, lustres maravilhosos, grandes, imponentes, aí sumiu. Eu não sei quem que pediu. Eu já comentei até com meu pai sobre isso, né? Eu digo, puxa, de onde foi? Por que foi? Alguém resolveu tirar e não sei por que tirou, mas era também mais um atrativo que tinha na minha maneira de ver. Então nós temos muita coisa bonita para ver na nossa igreja. E eu diria assim, quando você fala no altar central, vamos fazer um estudo, quem sabe? Vamos, que eu digo é convocar uma comissão e ver o interesse. Todos os desenhos do projeto original da Igreja Matriz, que pouca gente nos dias atuais teve acesso, está guardado em tubos de PVC nos arquivos na sede da paróquia. Mas a maioria dos documentos está em péssimo estado de conservação. Os desenhos e as plantas também trazem uma outra revelação. Já na década de 50, Padre Aurélio teve a visão futurista de construir a igreja pensando numa futura diocese de São Miguel do Oeste, desmembrando-se da diocese de Chapecó. Para se ter uma ideia, a diocese de Chapecó tem 46 paróquias e 1.488 comunidades. Até hoje, no entanto, a possível instalação da diocese de São Miguel do Oeste é um assunto adormecido. Confronto tanto com a estrutura da igreja, como também com as pastorais, com a parte administrativa, econômica. Temos um volume grande de lideranças, de caminhada já feita aqui no extremo oeste de Santa Catarina e comporta perfeitamente a acolhida de um novo bispo para melhor atender a região. Com uma arquitetura arrojada e bem à frente do seu tempo, a Igreja Matriz São Miguel Arcanjo é hoje catalogada como uma das principais atrações turísticas de São Miguel do Oeste. Nos tempos de sua construção, por decisão do Padre Aurélio, serviu como depósito de grãos por falta de silo. Serviu para abrigar doentes da epidemia de tifo na década de 50. Hoje, abriga toda a vida religiosa do município, casamentos, velórios, batizados e festas. Durante sua construção, foi considerada a maior obra de engenharia de Santa Catarina, na quantidade de material utilizado. Com 4 grandes arcos formando uma cruz grega, em sua estrutura, já passou por várias reformas, pinturas e adaptações, mas sua arquitetura conceitual continua intacta. Terceiro, dizer que esta igreja é única, além de ser cartão, é também uma referência eclesial para todo o sul do Brasil. Então essa cruz, essa altura, esse formato e todo o trabalho feito desde o projeto inicial, depois a execução, que foi anos de voluntariado, isso merece muita manutenção, carinho, respeito e que seja para sempre, para as futuras gerações, uma referência. São Miguel Arcanjo tem uma igreja que impacta, que nos convida para rezar, que nos convida para estar mais perto do nosso irmão de caminhada, da natureza e de combate ao mal.
Esse é o padroeiro que nos ajuda a gente a enfrentar. E se tem uma igreja bonita, a vida se torna também mais bonita. O senhor tem 40 anos já no ministério, né? O senhor já andou por várias partes do Brasil e até no exterior. O senhor conheceu em algum lugar, alguma igreja parecida com essa, que tivesse esse conceito de arquitetura? Tem algo semelhante, sim. Não posso dizer que não tem. Tem sim. Principalmente o formato da cruz, se você olha de cima, né? E toda essa parte interna, além do formato externo, telhado, essa parte interna de proximidade, de fato, tem igrejas próximas a esse ideal. Mas, olhando em detalhes, então, não tem, aqui perto não tem. No exterior eu tenho visto muitas igrejas, na Nicarágua, na Europa, quando a gente fazia esse trabalho de busca de ajudas, não tem. Então, é o mérito de quem na época conseguiu elaborar um projeto tão original e já com perspectiva do altar no centro e de ser catedral. O que você sente quando entra nesse lugar? Eu sinto sinceramente que estou entrando em outro planeta. Seja você pertencente a qualquer religião, seja católico, protestante, umbandista, se você entrar nesse recinto, você vai sentir verdadeiramente a presença de Deus. Padre Aurélio nos deixou há várias décadas e ele realizou, sonhou tudo isso aqui. Hoje ele está no plano espiritual. Mas se estivesse aqui conosco, o que ele diria para a comunidade cristã de São Miguel do Oeste? Hoje, graças à tecnologia, nós já podemos imaginar quais seriam as suas palavras. Querido povo de São Miguel do Oeste e de toda esta abençoada região, não posso estar com vocês em corpo físico, mas meu espírito continua presente entre vós. Acima de tudo, me sinto muito orgulhoso da grande comunidade cristã que vocês construíram ao longo desses anos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.